Oi, gente, bom dia. Eu tô aguardando aqui ver se entra mais alguém. Deixa eu falar, eu tô sem som no meu notebook. Eu sei que vocês não gostam muito de falar no microfone, mas hoje não vai adiantar. Então, se vocês tiverem que me falar alguma coisa, tem que ser no bate-papo. Ou então, se for dúvida, se vocês quiserem pôr no grupo um áudio e assim que terminar a aula eu resolvo, tá? Mas acho que até pelo bate-papo, se precisar, pode estar. Meu computador, eu acho que, não sei se é o Zoom, alguma plataforma que eu estou usando, tá fazendo isso. Eu vou ter que formatar, mas eu vou formatar no final de semana, né? Senão eu não consigo dar aula. E então eu tô sem som, não ouço nada. Se vocês falarem, eu não ouço nada, tá? Então vamos combinar aí de usar o bate-papo. Até eu vou compartilhar a tela, se vocês não verem, vocês me avisam tudo pelo bate-papo, ok? Vou começando então, porque o tempo vai passando aí, né? Eu vou terminar a parte de núcleo, tá bom? E vai ter então o textão essa semana, vai ser a matéria do textão, que é a primeira prova lá do positivo, a gente fez de organelas, então aí o simulado aí, né, que o Sérgio vai fazer quinta e sexta, e a gente não vai ter aula na sexta também, que vocês vão estar fazendo o simulado, vai ser essa matéria que eu termino então hoje, tá bom? Então é a parte de núcleo. Depois, se precisar direitinho, eu passo as páginas até no grupo, mas é de núcleo para frente. Tá escrito lá núcleo celular, certo? Ouvindo, vocês estão ouvindo bem? Alguém coloca um sim aí para mim, se sim, no bate-papo. Ok, então. Então eu vou compartilhar, tá? A tela. Algumas coisas, então, a gente já tinha visto, tá? Eu só vou fazer uma geral aí. Não sei se alguém também faltou na semana passada. Então, a gente tinha visto, ó, no final da apostila, só para juntar os assuntos aí, no final da apostila 1, a gente falou da membrana da célula. Citei as organelas, as funções gerais, né? A membrana da célula. Aí, na primeira parte da apostila 2, a gente focou as organelas, que até a apostila dividiu em organelas não membranosas, membranosas, né? Aí a gente detalhou aí a função das organelas. E agora a gente foi para o núcleo, certo? A gente está falando do núcleo do DNA, porque na sequência aí a gente vai falar de divisão celular, como que a célula se divide, e isso depende do núcleo, tá? Que é o material novo que depois vocês vão estar pegando aí, certo? Então, o que a gente tem que saber de importante aí, ó? Do núcleo, que ele é formado, no caso da célula eucariótica, né, que é a nossa célula, a célula das plantas, a célula dos fungos, os protozoários, aquela célula que tem carioteca, que tem núcleo, o material genético fica dentro do núcleo. Então, aqui é o núcleo da célula, não é a célula, tá? Então, imagina que aqui estaria o contorno, né? A membrana, as organelas aqui, esse é o núcleo. Então, essa membrana em azul, ela é a carioteca ou membrana nuclear. Perceba que ela é cheia de porozinhos para a entrada e saída de substâncias. E aí, dentro do núcleo, nessa animação aqui, está mostrando o material genético, que é o DNA, né? E uma bolinha lá no meio do material genético, que é o nucleolo, certo? Então, isso eu já tinha até passado para vocês. Em termos de função do núcleo, então, tá aqui o núcleo, ó. O núcleo, ele controla todas as funções celulares, né? Ele faz tudo que a célula está realizando nas organelas, é o núcleo que controla. Tá? Então, controle celular, e depois, como a gente vai ver a divisão celular, o DNA se duplica, né? Para passar material genético para todas as células que estão se formando. Então, o núcleo faz controle celular e hereditariedade. Aqui eu já tinha mostrado também a semana passada, para provar essa importância do núcleo, ó, eles fazem um experimento onde eles cortam a célula e deixa uma parte com o núcleo e uma parte sem o núcleo. A parte com o núcleo, ela desenvolve, forma tudo de novo, as organelas, ela se reconstitui, e a parte sem o núcleo morre.
Então, é um experimento que prova realmente a importância do núcleo, né? Se a célula não tiver núcleo, onde está o material genético, ela não vai para frente. E aí eles foram além ainda, eles pegaram o núcleo de uma outra célula, implantaram nessa célula nucleada e aí ela conseguiu se regenerar. Então é o núcleo que comanda tudo realmente, tá? Por conta do DNA. Aqui então os componentes. O que tem no núcleo então? A carioteca, que é a membrana que envolve o núcleo, né? Cheia de poros para permitir a entrada e saída de substâncias. Aí a gente tem o que preenche o núcleo, que se chama nucleoplasma ou cariolinfa. É a mesma coisa, eu prefiro chamar de nucleoplasma, porque tem o citoplasma que preenche a célula. Então, o nucleoplasma preenche o núcleo, tá? Fica mais fácil de lembrar. O nucleolo, que armazena principalmente RNA, e aqui o material genético DNA, que como ele está bem grossinho aqui condensado, a gente costuma chamar de cromossomo, tá? Mas se eu chamar de cromatina, também se refere ao DNA, só que aí ele está em filamentos bem fininhos, certo? Então, carioteca, nucleoplasma, nucleolo e cromatina ou cromossomo. Tanto faz aí, tá? O material genético, que é o DNA, a gente já estudou isso, ele é uma dupla hélice, lembra? É uma fita formada por dois filamentos, né, torcida. Então, se eu chamar de cromatina, é porque o fio tá fininho. Se eu chamar de cromossomo, é porque tá condensando, enrolando. E aí é o momento mais visível para a gente no microscópio, por isso que normalmente a gente chama de cromossomo. E na espécie humana, então, o nosso DNA ele é dividido em 46 filamentos, ou 46 cromossomos, né? 23 que veio da mãe e 23 que veio do pai. No momento que o óvulo juntou com o espermatozoide, 23 cromossomos do espermatozoide, 23 cromossomos do óvulo se fundiram, e aí a partir daí se formou todas as nossas células, né? Então a gente tem esse DNA característico, essa hereditariedade que veio do pai e da mãe. Aqui, ó, só um detalhe, então, se o material genético for fininho, eu chamo de cromatina ou eucromatina. Quando esses fios se enrolam, eles se condensam, eu chamo de heterocromatina ou cromossomo. E detalhe, ó, o DNA, ele vai se duplicar, tá vendo? Aqui ele tá um fio só no cromossomo, aí ele se duplica porque a célula vai se dividir. Aí depois a gente vai estudar, então, né, na divisão celular, o que vai acontecer? Esses dois filamentos aqui, ó, eles se dividem, metade vai para uma célula, metade vai para outra. Então, eu posso ter o cromossomo formado com um filamento só ou por dois, que aí são as cromátides, que é quando ele se duplica para a célula se dividir, tá? Então, é isso aqui, ó. Aqui está o cromossomo, ele tem um estreitamento aí, que é onde os fios de DNA se juntam, que chama centrômero. Aí ele se duplica, e aí depois, no segundo momento, quando a célula vai se dividir, esses filamentos se soltam, porque um vai para uma célula e um vai para outra. Então, eu posso chamar aqui de cromossomo e aqui também. Qual a diferença dos dois? Esse cromossomo aqui está duplicado, tá com dois filamentos, uma cópia de um filamento é igualzinho a outro filamento. Por isso que a gente chama de cromátides irmãs. Elas são iguaizinhas, tá? Então tá aqui, ó, cromossomo todo enroladinho. Isso aqui são os fios de DNA que se condensam, se enrolam e aí ele se duplica. Portanto, essa é uma cromátide e essa é a outra cromátide. E aqui é o centrômero que segura os fios. E variando também nos cromossomos, eles podem ter outros lugares mais fininhos, tá vendo? Que diferencia um de outro. Então, a gente tem os cromossomos, os 46 cromossomos que a gente tem, eles não são todos iguais. Eles variam no tamanho, tem cromossomo que tem uma constricção mais na pontinha, outro mais aqui. Então, eles variam muito, os 23 pares que a gente tem. E na posição do centrômero também, tá? Eu acho que eu falei isso na aula passada também. Então, com relação à posição do centrômero, varia, são 4 tipos. O metacêntrico, que tem o centrômero bem no meio, por isso meta de meio.
O submetacêntrico, o centrômero é um pouquinho acima do meio, por isso sub, acima do meio, né? O acrocêntrico, o centrômero está quase na pontinha, ó, que é a concepção que segura os fios. E o telocêntrico, ele está totalmente na pontinha. Então, o que que faz? Eu não quero saber nome de cromossomo, não precisa decorar, mas o que que eu quero que saiba? O que que varia de um cromossomo para o outro? O tamanho. Aqui, coincidentemente, os 4 estão grandes, mas tem cromossomo pequenininho, tá? Que tem filamentos menores, então quando ele se enrola, ele fica menorzinho. Então, varia o tamanho e varia a posição do centrômero também, tá? Pode variar bastante a posição do centrômero. Esse tipo aqui nem tem na espécie humana, com o centrômero lá na pontinha. A gente tem desses 3 tipos: o metacêntrico, submetacêntrico e acrocêntrico. E aí eu citei também a célula haploide e diploide. Isso é importante, viu, gente? Bem cobrado. A diploide, os cromossomos encontram-se aos pares. E a haploide, eu tenho um de cada par. Aqui eu fiz todos do mesmo tamanho, mas varia, tá? Os pares têm que ser iguaizinhos. Então, se são 2 grandes, o par vai ser 2 grandes. Aí o outro par, 2 pequenininhos, iguaizinhos. E a haploide, ela vai ter um de cada. A célula diploide, ó, 2N, D de 2, ela tem o dobro, que é o caso das nossas células do corpo. Tem 46 cromossomos, 23 que veio da mãe e 23 que veio do pai. Pode ser chamada de célula somática. Soma, cromossomo do pai e da mãe. E a haploide tem a metade, que no caso 23, se for da espécie humana, que seria a célula do óvulo e do espermatozoide. Os gametas sempre têm a metade, são haploides. E as células do corpo sempre têm o dobro, são diploides, certo? Então aqui só para representar, ó, o espermatozoide humano tem 23 cromossomos, portanto, haploide, célula N. O óvulo também, 23 cromossomos, célula haploide, célula N. E aqui para comparar, então, ó, aqui eu vou, se eu for analisar, vão ter pares de cromossomos e aqui vai ter um de cada. Diploide, haploide, 2N, N, certo? E aqui, ó, é o número de cromossomos das espécies. Ninguém precisa saber, a gente sabe o do homem, né? Que a gente tem 46 na célula 2N, que é a diploide, mas varia de espécie para espécie. Então, num exercício, normalmente, ele vai colocar lá a célula do arroz, que é uma célula vegetal. A célula diploide, a 2N, tem 24 cromossomos. Aí ele quer saber quanto que tem na N, que seria o grão de pólen e o óvulo da flor. Então, se tem 24, a célula haploide vai ter 12, a metade. Sempre assim. Ou ele te dá o número da haploide, então, no caso aqui, o cachorro, né? 35, então a célula haploide tem 35, 39, né? A metade. Então, a célula haploide tem 39, logo a diploide tem 78. Então, não tem erro. Se o exercício te dá o número 2N, você divide por 2, você acha o N. E se ele te der o N, você multiplica por 2 e acha 2N. Mas não precisa saber decorar o número de cada espécie. Isso é improvável pra gente, nem eu sei. Aqui, ó, o que que tá mostrando? Que a célula, ela tem como a gente observar esse DNA. Então, por técnicas de laboratórios, eu pus essa figura para a gente entender como é que é isso. Eles vão lá com microagulhas, técnicas bem minuciosas, e eles extraem o DNA da célula. Dá para fazer estudos de DNA, tá? Enquanto a célula está no cromossomo, na fase de cromossomo, que ela está bem condensada, dá para a gente analisar, ver bem no microscópio e até contar esses cromossomos, que eles são bem visíveis no microscópio, tá? Então, existem hoje técnicas bem sofisticadas, por isso que tem manipulação de DNA, né? Eles estudam o DNA, eles descobrem a sequência, descobrem a função dos genes, no caso da espécie humana, importante para ver doenças, até para buscar a cura de doenças, né? Remédios, medicamentos. Então, quando a célula está na fase que os cromossomos se duplicaram, o que que eles fazem? Eles vão lá, focam o microscópio no núcleo e tiram uma foto do núcleo, tá? É claro que não é tão perfeitinho assim, mas veja, quando fotografa o núcleo, os cromossomos estão todos espalhados.
Aí, o que que o homem faz para estudar? Ele criou algumas regras, ele organiza esses cromossomos aos pares. Aí ele vai lá, recorta pedacinho por pedacinho do cromossomo que ele fotografou, e aí ele vai ter todos os cromossomos. Aí ele vai juntando os pares. Por exemplo, ó, eu acho que esse aqui, ó, é um bem grandão. É provável que esse é par desse. Então eu formo um par. Aí eu vou procurando. Ah, esse aqui, acho que é o par dele, tá aqui. E aí vai formando os pares. E até criou uma regra. Eles juntam os pares do maior para o menor e vai formando par 1, par 2, par 3, par 4, par 5, até dar 23. Então vão dar 23 pares, certo? Tá vendo que tem alguns que são bem pequenininhos? Ó, é provável que esse seja par desse. Então vai organizando por tamanho e posição do centrômero. Porque tem uns, ó, esse aqui, por exemplo, é metacêntrico, o centrômero tá no meio. Esse aqui já não é, ó. Tá? Então, esse aqui que é par desse, já tem o centrômero em posição diferente. Então, pelo tipo de cromossomo, dá para juntar os pares. Então, aqui, ó, foi organizado os pares de cromossomos. Aqui o cromossomo tá duplicado, aqui não. Aqui é um fiozinho só, mas é a mesma coisa. Então, juntou o par, ó, um grande com grande, grande com grande, aí foi juntando, tá? De modo que tem que formar 23 pares, certo? Então, dá um trabalho para fazer isso, por quê? Porque tem que olhar no microscópio, fotografar, recortar esses cromossomos, juntar os pares e organizar, segundo as regras aí que também a gente não precisa detalhar, tá? Então, quando se organiza os cromossomos aos pares, a gente vai ter isso aqui, ó, do par 1 ao 23, certo? Então, pelo tamanho e posição do centrômero. Aí, eu consigo definir pelo número de cromossomos. O indivíduo é normal? Ah, ele tem 46 cromossomos, 23 pares, aparentemente, então, pelo número de cromossomos, ele é normal. E detalhe muito importante, gente, que eu quero que vocês observem. Sempre o último par aqui, ó, que é esse que está representado aqui embaixo, ó, o 23º par, ó, esse aqui, ó, ele representa o cromossomo sexual. Por isso que tem dois aí. É um par só, tá? Mas tem dois pares por quê? Porque ou o indivíduo é formado por dois cromossomos grandes, ou ele é formado por um grandão e um pequenininho, igual tá aqui, ó. Se for dois cromossomos grandes, o que significa isso? São dois cromossomos iguais, eu chamo o indivíduo de XX. E esse indivíduo aqui que tem um grande e um pequenininho, os cromossomos não são iguais. Então, é um indivíduo chamado XY. O que significa isso, professora? O que significa que o indivíduo que tem dois cromossomos iguais e grandes, ele é uma mulher. Então, sempre o XX, ó, é mulher e o XY é um homem. Então, eu consigo, no cariótipo, identificar o sexo do indivíduo. Então, aqui eu tenho um homem e aqui eu tenho uma mulher, certo? É claro que não vão aparecer os dois. Então, se for o cariótipo de um homem, o último par é XY, um grande e um pequeno. Se for o cariótipo de uma mulher, o último par é XX, dois grandes. Certo? Então, fiquem atentos para isso. Primeiro ponto, tem 23 pares? 46? Normal, aparentemente normal, pode até ter outros problemas, mas aí não tem a ver com o número. O último par é XXXY, então dá para saber se é homem ou se é mulher, certo? Isso é importante. Depois a gente vai treinar um pouquinho aí no finalzinho da aula. E aí, gente, o homem, então, com esses estudos de técnicas de DNA, ele conseguiu estudar todos os cromossomos, os 23 pares, determinar toda a sequência genética, lembra? Adenina, timina, citosina, guanina, todas as sequências, todos os genes, que dá aproximadamente 3,2 bilhões de pares de bases, mas o homem já conseguiu fazer isso e ver a função de cada gene. Aí ele consegue saber os problemas, as anomalias, as doenças, onde está, em que gene está, em que cromossomo está. Esse trabalho, então, foi chamado Projeto Genoma,
demorou até um tempo para fazer, tá? Então, veja, daquele cariótipo que eu falei para vocês, do par 1 ao 22, que dão 44 cromossomos, são cromossomos não sexuais, não tem nada a ver com sexo. Então, são as características gerais de homem e mulher. Eles são chamados de autossomos. Se quiser chamar de não sexual, que facilita, é a mesma coisa. E o último par, que é um par, 2 cromossomos, são os cromossomos sexuais, os alossomos. Então, se o exercício falar autossomo, é do par 1 ao 22, não sexual. E se ele falar alossomo, é o par sexual, tá? Aqui, por exemplo, ó, o indivíduo tá meio apagadinho aqui, ó, mas você tem 1, 2, 3, vai contando. Todos os cromos pares certinhos. Então, 46 pares. E o 23, ó, tá meio apagadinho, mas é um grande e um pequeno. Então, é um indivíduo aparentemente normal, com 46 cromossomos, e um homem. O par de alossomo, ó, um grande e um pequeno. Um X e um Y, homem. Certo? Aqui, ó, o par sexual, gente, o X e o X é maior e o Y é maior. Mas eles têm uma região chamada homóloga, essa que está em rosa claro aqui, ó. Homóloga porque ela é igual, ela tem as mesmas características. Mas essa parte rosa aqui é não homóloga, porque, é claro, tem diferença entre homem e mulher. Então, os genes que dão as diferenças principais estão nessa parte aqui não homóloga do cromossomo, tá? Aqui, detalhe, ó, como que vai formar o sexo na criança? A mulher sempre tem cromossomo X, então, XX a mulher. Então, o óvulo dela sempre vai ser X. Como é a metade de cromossomos, então o óvulo dela vai ter um X. O homem, os espermatozoides, como ele é XY, tem espermatozoide que tem o X, tem espermatozoide que tem o Y. Tá vendo? O espermatozoide pode ter de 2 tipos, o óvulo não. Então, se juntar um óvulo X com um espermatozoide Y, dá um menino. E se juntar um óvulo X com um espermatozoide X, dá uma menina. Então, na verdade, quem define o sexo da criança é o espermatozoide e não o óvulo. Então, se nasceu menina, é porque juntou com o espermatozoide X. O óvulo sempre é X. Se nasceu menino, é porque juntou com o espermatozoide que tem o cromossomo sexual Y. Aí nasceu menino. É assim que dá a determinação do sexo em seres humanos, certo? E aqui só para a gente detalhar, né? E a gente poder analisar um exercício assim, ó, ele te dá uma figura e ele pergunta, essa célula da figura é haploide ou diploide? Justifique. Então, veja, eu tenho pares de cromossomos. Os cromossomos estão aos pares. 1, 2, 3, 4 pares. Portanto, essa célula, ela é 2N, célula diploide, tá? Mais especificamente, até se a gente quiser detalhar mais, ou se o exercício perguntar, eu vou falar que ela é diploide, tá? Diploide, que é a mesma coisa que 2N, e ela é 2N igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2N igual a 8. Significa que ela tem 4 pares de cromossomos. Então, diploide justificando, ela tem pares de cromossomos, certo? Aí aqui, ó, de novo, cromossomos aos pares, típicos de uma célula diploide. Aqui, ó, qual célula é haploide, qual célula é diploide? Porque os cromossomos nem sempre são bonitinhos, do mesmo tamanho, da mesma forma, né? Eles se espalham no núcleo e aí é difícil até às vezes da gente encontrar, tá? Mas no caso aqui, ó, essa célula 1, a célula 1 que tá aqui, ó, pode perceber essa e essa, ó. Essas duas células aqui, elas têm pares de cromossomos, ó. Esse aqui grandão, com um único filamentozinho aqui, um grandão, filamento. Então, esse é par desse.
Esse aqui, ó, até parece que tá um pouquinho menor, mas esse é par desse. Então, a célula 1 é diploide. A célula 5 também, ó, esse com centrômero bem na pontinha, esse forma um par, e esse forma outro. Diploide também. Agora, olha essa, ó. Esse grandão não tem nada a ver com esse. Então, é um de cada. Haploide, esse também é muito grandão, esse é menor. Haploide, esse é grandão, esse menor. Haploide. Então, a 1 e a 5 são diploides, e a 2, a 3 e a 4 são haploides. Certo? É essa a ideia, o raciocínio que eu tenho que fazer na hora de identificar se a célula é haploide ou diploide. Tranquilo, tá? Só presta atenção para ver se forma par ou não. Aí esse cariótipo aqui, ó, por exemplo, vai aparecer no exercício. Aí eu vou ter que falar, no enunciado ele vai colocar lá, no cariótipo da figura abaixo, determine se é uma pessoa normal ou não. Nossa, professora, como é que eu faço isso? Vai lá, olha os pares. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23 pares, 46 cromossomos, indivíduo normal. Ah, normal por quê? Justifique. Porque ele tem 46 cromossomos, que é um número característico da espécie humana. Agora, olha aqui. O último par, que é o par sexual. XX, mesmo se não tiver escrito, tá? Dois cromossomos iguais, do mesmo tamanho, XX, então esse indivíduo aqui, obrigatoriamente, é uma mulher. Aí você vai colocar lá. Qual o sexo do indivíduo? Mulher. Justifique. Por quê? Porque o indivíduo é XX. Certo? Esse aqui, ó, você tem lá 23 pares, ótimo, do par 1 ao 23. Não sei se está aparecendo inteiro o slide. E aqui a minha barrinha está tampando, mas é um grandão pequenininho. Então, aí é XY homem, tá? Então, é isso que eu tenho que analisar no cariótipo. Aqui, ó, detalhe importante. Tem 46 pares, é um menino. Por que que é um menino, ó? XY, um grande e um pequenininho. E não é normal. Por que que não é normal? Tá em destaque aí o vermelho, ó. No par 21 tem um cromossomo a mais. Então, esse indivíduo aqui, ele é representado assim, ó. 47, opa, 47, 47, XY, porque é um menino, e o cromossomo a mais que ele tem, por isso que ele tem 47 e não 46, é no par 21. Então, é um menino com um cromossomo a mais no par 21. Essa síndrome aqui, não precisa saber nome de síndrome, chama síndrome de Down, tá? É bem comum, um cromossomo a mais no par 21. Essa aqui, ó, o cromossomo não está duplicado, mas quando forma o par, você percebe que tem 3 cromossomos no par 13. Então, esse indivíduo aqui também não é normal. Ele é uma mulher, né? Acho que é o 23, 2 cromossomos grandes o indivíduo tem ali, né? Deixa eu só pegar a barrinha aqui que ela desaparece. Cadê? Ai, gente. Então, ó, ele tem 47 cromossomos, então eu vou representar o indivíduo é 47, 47, XX, porque é uma mulher, e o cromossomo que está a mais é no par 13, que também é uma outra síndrome que se chama síndrome de Patal, mas também não vou cobrar síndrome de jeito nenhum, tá? Se for indivíduos normais, gente, como que a gente representa 46 XX se for uma mulher e 46 XY se for um homem? Tá vendo? Aqui tem cromossomos a mais, então não é normal, certo? E aí, aqui, ó, também, ó, vou olhar lá.
Ah, são 23 pares? Sim, 2 indivíduos normais. Qual a diferença entre eles, então? Se são 2 indivíduos normais, eu vou olhar a diferença lá no último par. Então, qual é a diferença? Aqui, ó, eu tenho o indivíduo XY no primeiro cariótipo, que é um homem, e o indivíduo XX no segundo, que é uma mulher. Certo? Deixa eu ver se tem mais algum. Nosso tempo também não está tão grande, né? Aqui também, ó. Você olha o cariótipo. Ótimo. Um par, vai passando o olho. Não precisa nem contar, você vai passando o olho, ó. Até aqui tem um par, 22. Aqui não tem, gente. Esse aqui tem 3 cromossomos, então tem alguma coisa errada aí. Então, aqui também é uma síndrome. Esse indivíduo aqui, ó, o que que vai acontecer? Ele é um homem, porque ele tem um Y, concorda? Ele tem um Y. Só que ele tem 2X. É um homem com X a mais. É uma síndrome também bastante comum. Eu vou representar por 47, porque tem um cromossomo a mais no último par. X, X, Y. Aí eu nem preciso colocar o número do par, porque eu já sei que tem um X a mais. É uma síndrome chamada síndrome de Klinefelter. Tá? São homens com cromossomo a mais. Normalmente, gente, todas essas síndromes, elas dão deficiência mental, elas dão retardamento mental, né, que vai de grau bem alto a moderado, a baixo. Elas dão deficiências cardíacas, deficiências renais. E aí, se a gente for pesquisar, cada síndrome vai ter uma característica específica, mas isso não vem ao caso. A gente não precisa saber, pelo menos por enquanto, nome de síndrome, o que que acontece, o que que o indivíduo vai ter. Eu estou falando bem geral para vocês, tá? A mais comum é a síndrome de Down, que a gente conhece, que é um cromossomo a mais no par 21. As demais ocorrem, tá? Também não vou dizer que não é tão comum, porque aparece bastante, né? Em termos de população mundial aí. Tem até porcentagem se a gente for pesquisar na internet. Mas não é, ninguém precisa saber. Eu só quero que você olhe um cariótipo, me fale se é normal ou não, porque se é homem ou mulher, tá? Se não for normal, você pode direcionar. Não é normal porque tem um cromossomo a mais no par 23, porque tem um cromossomo a mais no par 21 e assim por diante, certo? Aqui, ó, um outro exercício que pode ser cobrado, o núcleo. Então, as partes do núcleo e a função. Então, um é o poro, para a entrada e saída de substâncias do núcleo. O 2 é a carioteca, a membrana nuclear que envolve o núcleo. O 3 é o nucleolo. O que que esse nucleolo faz? Ele armazena RNA. O 4 é o DNA. O DNA que controla tudo na célula faz a hereditariedade. E o 5 é o que preenche o nucleoplasma. Então, às vezes, ele te dá a figura e pede o nome das estruturas e a função. Aqui é um cromossomo duplicado, a seta está apontando para uma cromátide. São duas porque ele está duplicado, são as cromátides irmãs. Então, é uma cromátide. Às vezes, a setinha, ao invés de apontar para a cromátide, ela aponta aqui, ó. Ela aponta para o meio, que é o centrômero. Então, varia de exercício para exercício. Então, você tem que definir aí, no caso, o centrômero, as cromátides, tá? Aqui também, ó, um cromossomo grande, um pequeno, célula 2N, diploide. Aqui são cromossomos duplicados, aqui não. Aqui é um cromossomo, ó, com duas cromátides, aqui é outro cromossomo com duas cromátides. Forma um par, diploide, diploide, diploide. Aqui é um grande, um grande, um pequeno, haploide, haploide. Justificando, diploide porque tem pares de cromossomos, haploide porque tem um de cada, certo? Aqui, ó, é um cariótipo normal, tá? Só que eu acho que é hora de... Só um minutinho, filho. Na hora de aparecer, de imprimir, né? Ficou uma sombrinha aqui, mas é uma mulher, XX, certo? Então, gente, é isso, tá? Eu gostaria, assim, que vocês fizessem os exercícios de núcleo, tá? Se tiver alguma dúvida aí, quiser postar aí, se não der tempo aqui, eu respondo lá no grupo do WhatsApp, tá? Falta um minutinho aí para terminar a reunião. Eu queria que vocês fizessem todos os exercícios de núcleo,
tá? Se tiver possibilidade para a gente fechar a nota desse bimestre da apostila, né? E tem os do caderno de atividade. E me mandasse foto, tá? Eu tô guardando tudo, arquivando tudo, tá? Então eu vou contar a nota aí nesses exercícios também. Então eu gostaria muito que vocês me mandassem, tá? Quem puder fazer de núcleo dos dois, da apostila do caderno de atividade, pode mandar foto aí no privado, aí no WhatsApp, que eu já vou anotando. Eu tenho uma tabela de cada sala, eu vou anotando as tarefas, tá? No mais, gente, se não tiver nenhuma pergunta, ou se surgir alguma pergunta durante a aula, pode postar lá no grupo do WhatsApp, tá bom? Tudo tranquilo, então? Hoje a gente não pode nem conversar, né? Nem falar sim, não, mas tudo bem, tá? Então, ó, bom final de semana. A semana que vem, então, vocês têm